Que a paz de Jesus esteja com todos. Meus queridos amigos, vamos iniciar o nosso trabalho hoje recordando que nessa data de quinta-feira, 13 de maio, é um dia muito especial para o Grupo Espírita Casa de Guará, porque hoje é o aniversário do Grupo Espírita Casa de Guará. Nós estamos fazendo 55 anos de existência. E ontem estava refletindo, como eu cheguei à Casa de Guará, nesse tempo que eu estou lá, o que eu já vivi, o que eu já aprendi, qual foi o tamanho do meu esforço nesse grupo espírita que tem se dedicado todos, porque eu já encontrei com esse programa reencarnatório de moldar uma nova vida, de seguir Jesus. Eu estava pensando, o que eu fiz dos meus dias na Casa de Guará? O que eu tenho feito? O que eu tenho realizado? O que Deus tem me oportunizado? Se eu realmente aproveitei todos os instantes em que me foi dada uma oportunidade de algum trabalho, se eu fiz atendendo ao convite da espiritualidade e dos amigos encarnados, e se eu realizei realmente alguma coisa com toda a vibração que eu consigo usinar, que toda a energia que eu já consigo me envolver com as pessoas que estão ali conosco, buscando a mesma coisa, que é traçar esses novos caminhos, para a nossa oportunidade reencarnatória, para seguir Jesus. Então vamos, em homenagem hoje, fazer a nossa oração de início de trabalho, em benefício desse projeto da espiritualidade, que foi o projeto que a nossa irmã Cleia abraçou para desenvolver lá nas raízes da fundação desse programa que até hoje se estende. Então, há 55 anos passados, a nossa irmã Josefa Cleides Costa, a fundadora do Grupo Espírita Casa de Guará, e aqui a nossa homenagem sincera para essa mulher batalhadora que enfrentou em seu tempo, com a mediunidade, com lágrimas, todos os conflitos e dificuldades da sua vida de trabalho, da sua vida de necessidade, mas sem nunca abandonar Jesus. Então vamos unir os nossos corações e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Jesus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E assim, meus irmãos, nesta noite, vamos para o 16º capítulo do livro de Joana, Vidas Vazias. Vamos continuar com os programas que ela estabeleceu, aqui está o livro, que ela estabeleceu para construir os capítulos desse livro, não é? Porque o grande tema do livro são vidas vazias. E ela vem chamando a atenção como nós desviamos, a maioria das vezes, encantados com o mundo que está aí. Nós vamos, então, numa guerra entre razão e sentimento. Nós vamos colocando em nossa vida muitos pedregulhos de lágrimas e vamos nos esquecendo de seguir Jesus. Essas vidas vazias
Joana vai nos dizer que ela não cabe mais nesse momento, porque quando reencarnamos, nós reencarnamos com um programa pré-estabelecido de recomeço. E esse programa pré-estabelecido de recomeço, nós temos o aval dos amigos espirituais que trabalham para o nosso crescimento moral e intelectual e que a todo instante eles estão nos dando conselhos de ânimo. Vá, siga em frente, segue Jesus, trabalha por você mesmo. Então esse capítulo, cujo título, que é o 16, cujo título é Mediunidade com Lágrimas, ela começa nos explicando que, fazendo uma pergunta interessante, qual é a base do programa de evolução de cada ser humano? Todos nós, quando renascemos, a gente tem uma base de programa. Essa base de programa é estabelecida em cima de fatos do nosso passado, para então os espíritos amigos, e dependendo de nossas escolhas, se assim tivermos condições, não é, colocarmos a trajetória de tudo que nós devemos realizar aqui, nesse instante da existência, porque a existência é um instante, não é? Caso a gente viva 30 anos, 40, 50, 80, 90, é apenas um instante. E nesse instante que nós aqui estamos vivendo, com esse programa evolutivo que remonta ao passado, para recolher de lá o que fizemos de melhor em nossa estada aqui no planeta Terra. E recolhemos também os erros, muitos que nós cometemos neste passado, que representa muitas existências. E aí este novo programa se apresenta para o futuro. Mas aqui, agora, nesse instante, como é que nós estamos nos comportando? Porque estamos sempre nessa luta, nos ensina Joana, entre sentimento e razão. Se o sentimento nos leva para mergulhar em momentos difíceis da nossa vida, e que esses momentos difíceis, eles foram traçados por nós mesmos, ou por nossa irresponsabilidade no fazer aqui na Terra, agora nessa existência, porque estamos repetindo erros do passado, ou se estamos nesse esforço enorme de quando vamos envolvidos, né, por uma necessidade falsa de destaque social, porque o mundo, ele traz, viver no mundo, traz esses convites, né, do estar aí, ou do estar aqui, né, que são convites enganosos. E a Joana vai falar que nós estamos sendo bombardeados diuturnamente por mentes outras que nos trazem através da mídia, através da literatura, né, trazem um mundo traçado de engano e ilusão. Então nós corremos para buscar beleza física, nós corremos para buscar beleza intelectual, não para crescermos moralmente, para evoluirmos dentro das leis do progresso, mas fazemos isso por uma necessidade de orgulho, uma necessidade de resistência, que não é uma necessidade, é uma necessidade imposta a nós mesmos, porque estamos nessa consciência de sono, achando que o corpo bonito, né? Achando que as roupas da moda, achando que repetir as frases, né, que os famosos repetem, desejando ir para lugares onde as pessoas postam na mídia
como paraísos de diversão. E nós então fazemos essa troca entre seguir Jesus e entre escolher o caminho de estar na terra sem Jesus. Ou nós ficamos na terra, na existência, com Jesus, ou nós ficamos sem Jesus. E Jesus é, como aprendemos com nossa irmã Meimei, o mestre do recomeço. Vamos observar toda a trajetória de Jesus de Nazaré e vamos observar como ele exerceu a mediunidade com lágrimas, porque Jesus, sem dúvida nenhuma, é o grande médium de Deus. Porque através de seus ensinamentos, de seu comportamento, de sua forma de lidar com as aflições do mundo, com as doenças do corpo e da alma, ele vai nos ensinando em suas milhares de lições como construir a paciência dentro de nós, como construir a compaixão em nosso caminhar, para daí então, entre essa construção de paciência e de compaixão, nós então trazermos beleza para a nossa vida, nós trazermos leveza para o nosso trabalho aqui na Terra, porque essa construção entre paciência e compaixão vai nos incutindo devagarinho a vibração do amor. Ao invés, como ela nos explica, de nos aborrecermos com as pessoas, porque não pensam como nós, porque não seguem aquilo que nós determinamos como a verdade. Isso é uma prepotência, vocês sabem. Nós precisamos desenvolver a paciência conosco mesmos e com os outros, para esperar o momento certo de tomarmos a charrua e caminharmos nessa longa estrada, que é a estrada da paz e do amor. Algumas pessoas reclamam, ou muitas pessoas, ou nós mesmos, nos momentos das nossas grandes dificuldades, seja para solucionar questões complexas, não é, da nossa subjetividade, porque o homem é pura subjetividade, é como eu penso, é como eu interpreto o que eu vivo, o que o mundo me traz para que eu absorva, que eu posso dizer não ou posso dizer sim. E ao dizer não, eu já estou fazendo uma escolha, isso é bom para mim? Quando eu digo sim, e eu digo sim por impulso, é possível que muitas dessas escolhas, elas não sejam boas para a minha existência. E como é que eu vou saber isso? Eu vou saber isso colocando o Evangelho em minha vida. Quando Jesus faz o convite, segue-me agora, o que a gente faz? Se estamos num trabalho em que alguém nos pede uma coisa, ajuda para um irmão, para fazer algo que não é da minha competência naquele trabalho, mas eu sei fazer. E eu digo não, é a mesma coisa de eu dizer o não para Jesus. Mas o convite continua aí, segue-me. Aquela grande lição que nós vamos encontrar no Evangelho, e a parte que Marcos, Mateus e Lucas, eles se referem, né, acerca dos que seguem Jesus, eu sempre estou relendo para me lembrar como foi que aquelas 3 criaturas surgem, segundo o relato de Lucas, no caminho de Jesus, para Jesus dar essa grande lição do segui-lo, né, que a primeira pessoa quer seguir Jesus. E Jesus, olhando para ela, certamente com uma piedade muito grande, lembra que o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça,
e faz uma lembrança, uma ressalva, que as raposas têm suas tocas e os passarinhos, as aves do céu, elas têm onde morar. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E aí surge o segundo personagem, e em segundo personagem, Jesus olha para ele e diz: segue-me. E eu penso sempre, eu acho que eu sou o segundo personagem. Todos os dias Jesus me faz o convite: segue-me. E ainda estou eu com as grandes dificuldades de estar enterrada na terra, se esquecida, eu me esquecendo de que o reino de Deus é um reino de vida eterna. A vida eterna, nas palavras de Jesus, é aquela luz, aquela claridade de estar na guerra, entendendo os motivos da guerra e entendendo que a paciência e a compaixão me leva para servir sempre. Servir sempre. Se eu tomo a mim uma tarefa que me foi dada, que me foi solicitada, que me foi pedida na nossa casa, no nosso trabalho, no grupo espírita onde nós nos encontramos, não é porque às vezes a gente faz divisão. Nós pedimos auxílios para determinadas tarefas, realização de tarefas, e o que é que nós fazemos? Por resistência, nós atravancamos o trabalho quando podíamos colaborar. E todos os dias eu vejo, e eu me policio, que sempre que me pedem as coisas, eu procuro realizar. Se eu planejo o meu dia para ter aquelas tarefas que são deveres que estão atrelados à minha existência de responsabilidade, olha, amanhã eu tenho 10 tarefas para realizar. E se alguém me pede para fazer algo, mais uma, ao invés de eu abraçar e dizer, eu realizarei mais essa tarefa, porque eu estou com Jesus e o tempo me permitirá fazer. Vocês sabem que com a boa vontade nós realizamos tudo, e quando eu vejo os irmãos devolverem as tarefas ou dizerem assim, não, eu não tenho condições de realizar isso para te ajudar. É preciso que quando nós formos dizer o não, a gente observe se realmente você teria, eu teria, condições de realizar aquilo, ou se eu disse não por outros motivos, que olhando para dentro de mim, eu sei quais são. Então, essa avaliação no caminho da autoiluminação, nós precisamos fazer todo dia. Porque Jesus, naquele convite para aquele rapaz, quando ele olhou e disse, segue-me, era um menino jovem. Ele disse, Senhor, eu preciso voltar para enterrar o meu pai. E Jesus nos dá uma lição de uma profundidade tão grande que eu sempre fico refletindo sobre ela. Quando ele disse, deixa os teus mortos, o cuidado de encerrar os mortos. E outro dia, ouvindo a explicação interpretativa do nosso irmão Divaldo Franco, ele falou que mortos não são apenas aqueles que já ultrapassaram, né, o umbral da morte física, que mortos também estamos nós, vivendo na existência. Quando nos recusamos a seguir Jesus de todas as formas, nos mínimos detalhes. E aí nós vamos observar em quantos momentos do nosso dia, de hoje, 13 de maio, nós estamos mortos.
Nós estamos dormindo em nossa consciência de sono, sem perceber o que está ao nosso redor, num dia lindo como hoje que amanheceu, não é? Um dia maravilhoso de hoje que se passou até o entardecer do sol. Quantas coisas fizemos? Quantos convites tivemos para seguir Jesus e não seguimos? Daí nossa irmã Joana de Ângeles vai nos explicar que como médios que somos da existência, que somos da vida, quando Jesus, lembrando que quando Jesus dá autoridade aos discípulos para que eles retirem os espíritos impuros que sempre estão atrelados conosco, porque ou são cobradores de outras existências, ou vêm atraídos pelo nosso comportamento e nossos pensamentos. Quando Jesus autorizou para que os discípulos curassem os corpos físicos, Jesus estava imbuído de uma profunda compaixão e uma paciência enorme, esperando a nossa decisão para o recomeço. Sempre o exercício da mediunidade, quando nós estudamos a respeito no livro dos médiuns, que é a nossa Bíblia, né? É nossos pontos científicos, religiosos, de como fazer esse trabalho de estarmos disponíveis para ajudar o próximo. E de quantas vezes nós dizemos, não quero, eu não quero isso em minha vida. Isso se referindo ao exercício da mediunidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Queiramos ou não, nós somos médiuns. Porque nós captamos por telepatia. Porque nós vivemos imbricados nas nossas energias, no que nós produzimos, no que exalamos, no que usinamos. A energia que usinamos é o traço da nossa personalidade, é o traço do nosso desejo, é o traço da nossa subjetividade. Não adianta a gente falar, se comportar para que os outros vejam de uma forma, quando dentro de nós, aquele que eu sou realmente, está ali usinando uma energia de baixa qualidade. Então a gente termina interpenetrando esse mundo da física, esse mundo dos átomos, esse mundo da energia, que para Jesus é um mundo e é um mar banhado de amor, que muitas vezes nós rejeitamos. O banho, o mergulho nesse mar de tranquilidade, nesse mar de paciência. Joana também nos chama atenção para essa grande necessidade de equilíbrio e nos lembra o equilíbrio da cruz, não é? Onde está o equilíbrio da cruz? Dos braços que se abrem para nos acolher, da verticalidade do mastro que deve estar fincado nas bases do Evangelho. Como é que eu posso querer me evangelizar? Quanto mais evangelizar os outros, se eu desconheço o Evangelho. Então é muito interessante que nós comecemos esse estudo do Evangelho para ir devagar com a paciência e a compaixão, internalizando em tudo o que fazemos, internalizando o amor de Jesus em nossa caminhada. Então, quem controla nossas faculdades mediúnicas, já que todos somos médiuns, para que essa mediunidade, em sendo ostensiva, de escutar, de ver, de receber pela intuição primária as grandes lições do Mestre Jesus. Quem controla?
Nós precisamos meditar sobre isso. As faculdades mediúnicas, as minhas faculdades mediúnicas, eu estou entregando a quem para controlar? Aos espíritos maus ou aos espíritos bons? Mas como é que a gente faz essa distinção? Observando o tipo de usinagem da minha energia, com quem é que eu me conecto? Com quem? Quem são grupos de pessoas e de espíritos que eu estou conectada? Ah, mas como é que eu vou fazer essa avaliação? É simples. Se eu sou uma pessoa agressiva, é preciso ver e observar que os que estão em torno de mim têm uma porção de agressividade que termina essa energia da agressividade se acoplando à minha, porque eu sou portadora de um percentual alto de agressividade. Então é só observar o tamanho da minha raiva. E observando o tamanho da minha raiva, eu vou saber o tamanho da agressividade. Vocês sabiam que existem agressividades silenciosas? A gente acha que a agressividade é quando alguém nos trata mal, quando alguém xinga, grita, esbraveja, quebra as coisas dentro de casa, que aí já está no ápice alto. Tem gente que tem um aspecto santificado, mas dentro de si tem um grau de agressividade altíssimo, porque é como se vivesse duas personalidades. Aquele que eu sou realmente e aquele que eu me desnudo para a sociedade. E esse desnudar é uma construção perigosa, porque é uma construção que me dá um trabalho grande a qualquer um que crie essa personalidade fictícia para transitar, como nos ensina Joana, no mundo da ilusão. Então precisamos parar para observar direitinho. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Mas para buscar o reino de Deus, qualquer um que procure lá fora não vai encontrar. Nós costumamos ser seguidores, não é isso? Nós costumamos estar seguindo as pessoas. E aí a gente se pergunta, por que você segue essas pessoas, esses grupos que não tem nada a ver com você? Mas tem. Se eu sigo é porque dentro dos grupos, dentro daquelas pessoas, existe algo que eu gostaria de ser, de ter, de me comportar ali dentro. Então eu vou observando e eu vou vendo realmente como eu sou. Jesus é o mestre do recomeço. E ele veio para a Terra para nos ensinar como recomeçar a nossa existência. Todo o Evangelho é para nos ensinar como caminhar na existência, trazendo o passado conosco de muitas outras vidas, de muitas outras existências. E aqui então vivendo esta de agora, que nós estamos vendo. Jesus nos ensina com seu evangelho a traçar as nossas metas de recuperação moral. Nós traçamos antes de mergulhar na reencarnação. Todas as metas de recuperação moral, que é o que nós estamos vivendo aqui em nossa existência, foram traçadas antes. Mas a maioria das vezes, a maioria de nós, voltamos para o mundo espiritual com nossa caderneta de 10 poupança, vamos dizer assim, cheia de dívidas morais que contraímos repetindo os desacertos de outras existências.
Então vamos estar alegres, vamos estar felizes, porque a existência nos traz muitas chances, muitas oportunidades de estarmos juntos, sem nos esquecermos que Jesus é o Mestre de Deus e nos segue nesse convite extraordinário, né, do segue-me, para que possamos então exercer a nossa mediunidade com poucas lágrimas, porque as lágrimas elas representam o nosso esforço de compreender, e esse esforço de compreender ainda é o início do patamar do progresso moral, porque quando nós estivermos no esforço de entender, nós estaremos então num patamar melhor, porque paramos de julgar, nós julgamos o tempo inteiro, e paramos de traçar a vida que eu vivo, os caminhos da vida por onde eu trilho, as pessoas que estão no meu entorno. Eu vou parar então de olhar essas criaturas, esses eventos da vida, como entraves para a minha felicidade. A minha felicidade está dentro de mim, como Joana nos explica. Quando a gente alcança o equilíbrio e pisa no primeiro degrau da maturidade moral, nós então já começamos a traçar a nossa estrada de felicidade. Então, queridos irmãos, eu desejo para vocês nessa noite uma retomada, né, desse caminho de recuperação moral, refletindo sobre todas as orientações desta lição e deste livro de Vidas Vazias, para que a gente não torne a nossa vida vazia, mas daqui para frente, para quem ainda não ouviu o convite de Jesus do segue-me, trace uma nova estrada em que até para servir um copo com água, sirva com amor. Mesmo que você entenda que aquele que lhe pediu não merece. A questão do merecimento não cabe a nós julgarmos. Vamos servir com amor. E quando a gente serve um copo com água para alguém que solicitou ou não, nós ali naquele veículo que é a água, podemos colocar uma energia amorosa de recuperação, de saúde para aqueles que aqueles que vão beber o gole da vida. Que Jesus nessa noite nos abençoe, nos dê um sono tranquilo e nos ajude durante o nosso desprendimento pelo sono a irmos aprofundar essas simples lições que nós ouvimos nesta noite. Que a paz de Jesus nos acompanhe, que a paz de Jesus esteja conosco.